Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Gostaria de estar junto com vocês fazendo a leitura do livro de Efésios, no seu capítulo 6, dos versos 10 ao 20, onde nós podemos ver ali no capítulo 6 de Efésios, do 10 ao 20, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, falando sobre a armadura de Deus, onde diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal, e depois de terdes vencido tudo, ainda permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, no qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, queridos? Essa palavra de Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é uma declaração bíblica que ensina que é no poder do Senhor que o crente encontra o fortalecimento necessário, que lhe capacita a viver sua vida cristã nessa terra, resistindo aos ataques de Satanás. Quando lemos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, essa frase é aplicada pelo apóstolo Paulo nessa carta, na qual nós lemos, dentro de um contexto em que ele trata acerca da necessidade de o crente se revestir da armadura de Deus e estar pronto para a realidade da batalha espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve fortalecei-vos no Senhor, pensemos nisso. Basicamente ele está dizendo que os crentes devem buscar sua fonte de poder no Senhor. No Senhor. Porque a Bíblia não nega que a vida cristã é uma vida de conflito, de aflições. Apesar de os redimidos em Cristo desfrutarem das maravilhosas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, conforme foi prometido. Bênçãos estas que têm implicações já no presente, já agora, mas que alcançarão toda a sua plenitude somente na eternidade. Eles ainda assim são soldados de Deus que militam neste mundo. Nós somos esses soldados. O principal inimigo do povo de Deus, bem conhecemos, bem sabemos, é Satanás. Ele é um adversário perigoso que lidera as hostas espirituais da maldade, como lemos em Efésios 6:12. Isso quer dizer que Satanás e seus agentes, eles formam um exército bem organizado que se opõe a toda a obra de Deus e também contra o seu povo especialmente. Eles não atacam por atacar, mas atacam de uma forma astuta e estratégica, como revela Paulo no verso 11. Então, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, durante as nossas vidas neste mundo, nós crentes somos convidados a resistir a esses ataques dessas forças malignas. O problema é que esses anjos caídos são mais poderosos do que nós.
humanamente falando. Por isso o cenário realmente seria desesperador se não fosse o fato de que Deus, pela tua misericórdia e graça, disponibilizou à igreja, a nós, todas as armaduras, as armas necessárias para combater nessa batalha espiritual de forma eficaz e saímos vencedores. Aleluia por isso. Glória a Deus. Satanás e os demônios, eles são maiores que os homens em poder e força. Mas nós, os crentes, não dependemos de nossas próprias forças para enfrentar com êxito os ataques do exército das trevas. Nem podemos. Mas pelo contrário, nós crentes, e a nós foi dito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, os crentes têm um arsenal com tudo o que precisamos para resistir às investidas malignas. É nessa força do poder de Deus, é nessa realidade da batalha espiritual que vemos de forma clara e a harmonia que há entre a graça divina e a responsabilidade humana. Nós, os crentes, devemos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, confiarmos na ação do Espírito Santo em nossas vidas para assim lutarmos contra o mal. Nele e por ele devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Isso quer dizer que é a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, buscar para nós mesmos esse poder que já nos está disponível. E essa responsabilidade é vestir a nós mesmos com essa armadura e usá-la no campo de batalha. Soldados de Cristo nessa terra. Mas não obstante, o crente é fortalecido somente no Senhor. Temos que ter essa consciência. O poder do Senhor é a fonte da força que nós crentes tanto precisamos para vencermos o mal. Bem como a armadura que o crente deve vestir e na sua batalha, forjada pelo Senhor. A armadura é forjada pelo Senhor. Ele quem nos dá essa armadura. Ele disponibiliza graciosamente por Ele mesmo. Por isso, essa armadura é literalmente chamada armadura de Deus. Como está escrito, armadura de Deus colocada em nós. O que implica que aquele que a veste só pode usá-la pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendia plenamente esse princípio quando, em outra ocasião, ele declarou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um versículo muito conhecido em Filipenses 4:13. Sem o poder do Senhor, o crente não é capaz de fazer absolutamente nada, como relata João, no seu capítulo 15, do verso 1 a 5. Sem Deus, sem Cristo, não podemos fazer nada. É nula a nossa força. Mas, nele, nós temos uma fonte inesgotável de poder. Além disso, jamais devemos esquecer que Deus é o Todo-Poderoso e, portanto, Ele mesmo é uma fonte inesgotável de poder para o seu povo. Por isso a exortação do apóstolo, quando diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é uma exortação vazia e sem significado. O poder do Senhor não é uma força imaginária ou abstrata, entenda isso. Mas é uma força que tem sido manifestada no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida diária com Ele, no nosso ajuntamento de poder, quando cultuamos, quando louvamos, quando oramos. E ela manifesta poderosamente durante toda a história da redenção. Nós vemos o manifestar do Espírito e do poder de Deus através da história na vida de muitos homens e mulheres, discípulos e discípulas de Cristo, que se entregaram como instrumentos na mão do Espírito Santo para estender o reino dele sobre esta terra. Esse é o mesmo poder, queridos, que ressuscitou a Cristo, aleluia. Ressuscitou a Cristo dentre os mortos e vivificou a nós, os crentes, de seu estado anterior, do seu estado de morte espiritual, para um estado de nova vida, um novo ser recriado em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, de 1 a 6, trata sobre isso. Na sua meditação, vai lá e lê Efésios 2, de 1 a 6. Que palavra maravilhosa! Vivificados em Cristo Jesus, fortalecidos em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã,
povo de Deus de fato encontra nele todo o poder necessário para viver a vida cristã nessa terra. Creia nisso. Você é você é uma, chamado, revestido, chamado para a salvação, discípulo e discípula de Cristo. Você é. Eu afirmo para você, você é. Não permita que vozes estranhas venham a tomar a tua mente, te diminuindo, te fazendo desacreditar dessa eficácia da palavra, dessa afirmação da palavra de que você é você faz parte desse povo, de modo que a resistir com eficácia aos ataques do mal, você sai vencedor. Não se deixe abater, não se deixe derrotar. Você já é chamado para a vitória. Revista-se da armadura de Deus. Creia na força e no poder dele na sua vida, através da sua vida. Por fim, meu querido, minha querida, irmão e irmã, o cristão ainda ele desfruta da maravilhosa segurança em saber que a grande batalha já foi vencida. A grande batalha já foi vencida quando Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, conquistou a vitória para sempre contra o poder das trevas, como relata Paulo também em Colossenses 2,15 e Hebreus 2,14. Que essa palavra, ela fale profundo no seu coração, profunda no seu coração. Que ela não seja esquecida, que ela seja escrita no meu e no teu coração, no nosso entendimento, na nossa alma. Para que quando as batalhas, enfrentamento vier, nós saibamos já possamos visualizar pelos olhos da fé a nossa vitória. Antes de começar a batalha, antes de entrar na batalha, já se vê vitorioso como Davi se via. Davi antes de entrar na batalha, ele já via o término da batalha, já sabia que ele sairia vitorioso, porque ele cria naquele que estava agindo através dele. Que você creia também, que possamos crer, que em toda batalha que nós não entramos para perder, nós entramos para ganhar, para sair vitorioso, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai eterno e glorioso Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, como está escrito no verso 18, que nós devemos, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu venho aqui, Senhor Deus, orar primeiramente por mim e também por todos os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando essa palavra, Senhor Deus, os que estão ouvindo, os que vão ouvir ainda. Que sejam todos abençoados, alcançados por esse poder, por essa presença maravilhosa, por essa presença transformadora, fortalecedora, por essa presença que nos dá a vitória, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Que possamos crer em todo momento, Senhor, especialmente naqueles momentos de batalha, nos momentos de briga, nos momentos de enfrentamento, de que em tudo somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. E que a vitória já nos foi dada porque o Senhor venceu todas as coisas por nós. Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã na tua presença. Coloco as famílias da nossa igreja, a família da semana, que é a família da nossa irmã Vanessa Borges. Coloco todas as famílias pelas quais já oramos, Senhor Deus, pelas quais já houve as semanas de oração por elas, todas elas sejam alcançadas, abençoadas e fortalecidas em nome de Jesus. E as que ainda também não foram, mas que terão seus nomes ali lançados para ter uma semana de oração por elas. Que sejam todas essas famílias alcançadas, que seja cada membro dessas famílias edificados, meu Pai, transformados pelo teu poder e pela tua presença. Que eles sejam alcançados. Os que ainda não optaram por ti, meu Pai, que venham eles aceitar a ti como Senhor e Salvador de suas vidas e sejam recuperados, sejam salvos e façam parte desse grupo de salvos, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe a Igreja Metodista em Paulista, a escola bíblica que teve hoje o seu primeiro dia, escola bíblica de férias. Que as crianças sejam muito abençoadas, que elas saiam dali, Senhor Deus, contando as histórias, que elas saiam dali alegres, felizes, meu Pai, de terem vivido esse dia maravilhoso e os demais dias, sábado e domingo, que ainda estão por vir. E que cada professor, cada professora, cada irmão, cada irmã que se dispôs, meu Pai, a estar ali trabalhando, servindo essas crianças, servindo no Teu reino, sejam também alcançados, abençoados, transformados, sejam eles, meu Pai, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, que também tenham suas experiências ali, meu Pai, de forma que possam contar, que possam exaltar e glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito ali, por tudo que o Senhor tem feito em suas casas, em suas famílias, ali naquela igreja local.